Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, boa noite família Bandeirantes, boa noite para você que nos escuta na intimidade do rádio, que nos acompanha pela internet. Durante esse período eleitoral, o nosso programa é transmitido à noite, mas gravado de dia, como vocês estão vendo, esse dia chuvoso aqui em Porto Alegre. Então, boa noite para quem nos vê de noite, bom dia para quem nos assiste de dia. Hoje o Outro Olhar recebe Eduardo Bolsonaro, deputado federal reeleito por São Paulo, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, e Matheus Colombo Mendes, gaúcho nosso aqui, secretário de Comunicação Institucional da Presidência da República. Eles escreveram juntos o livro Jair Bolsonaro, o fenômeno ignorado, lançado recentemente, agora em setembro. A obra fala, claro, sobre esse que é um dos maiores fenômenos políticos da história recente do Brasil, gostem ou não, e reforça o título, hein, Matheus? Fenômeno ignorado, porque em grande medida foi ignorado de novo agora o tamanho do fenômeno no primeiro turno. O livro reúne histórias e comentários do Eduardo, analisados pelo Matheus e mostrando a trajetória do presidente e a sua missão de governar o país. Então, em primeiro lugar, Eduardo, obrigado por estar aqui, tudo bem contigo? Tudo perfeitamente bem. Eu é que agradeço, Kleber, o espaço, sempre a satisfação ter, né, essa interação com pessoas inteligentes, de alto nível e que respeitam o convidado também. Parabéns a todos vocês. Show de bola. Matheus, tudo bem contigo? E aí já pode começar nos respondendo, meu querido, de onde é que surgiu a ideia desse livro? Uma biografia do Bolsonaro, uma análise do cenário sobre o qual você e o Eduardo estiveram muito inseridos aí como personagens importantes nesses últimos anos. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, perfeito. Bom, Kleber, a ideia surgiu, na verdade, ainda na eleição de 2018, ainda durante o período eleitoral ali em 2018, em que a gente percebia, né, que o presidente surgindo como uma força gigante, mas sendo sempre, de certa forma, ignorada, né? Então, um deputado e candidato, como... Era aquela história, né? Não tem nenhuma chance. Não, primeiro, um pouco mais atrás, não vai ter partido para concorrer, conseguiu partido para concorrer. Não vai passar dos 5%, não vai fazer 2 dígitos. As pesquisas começaram a indicar pelo menos isso. As pesquisas todas indicam que ele não vai para o segundo turno, e se for, perde para todo mundo. Foi para o segundo turno. Aí não perdeu para quem foi com ele no segundo turno. Fez uma eleição histórica, influenciou historicamente a eleição no Congresso, né, de deputados federais e senadores, dezenas de deputados estaduais em 2018 e federais e senadores se elegeram se dizendo o deputado do Bolsonaro, o senador do Bolsonaro, inclusive uma que era candidata agora foi assim, a Soraya. Governadores se elegeram nas costas do Bolsonaro, gente boa e gente não boa, né, gente que depois se revelou traíra, e a gente até fala no título, no livro. O Eduardo cita isso e está no livro. Ele fala assim, eu, por exemplo, fiz uma votação estrondosa muito por força do meu sobrenome, de ser filho de Jair Bolsonaro, embora já tivesse uma caminhada e tal. Então ele influenciou, às vezes a gente quando fala que ele influenciou, a gente pensa apenas nos traíras, mas não, ele influenciou muita gente boa, inclusive, né? Isso foi muito bom de muitas formas. Isso tudo sempre foi ignorado. Uma vez eleito, né, não ia se candidatar, não ia ter partido, não ia ter tempo, não ia para o segundo turno, se elegeu. Foi por causa da facada, foi porque o não sei o quê, foi por causa das nuvens, foi por causa da temperatura, e nunca foi por causa do trabalho dele, por causa da imagem dele, de tudo que ele construiu e de todo o cenário em que ele soube se posicionar. Então ele é o maior fenômeno político eleitoral da história do Brasil, amplamente ignorado. Agora, esta semana eu comecei a ver, depois do primeiro turno, eu comecei a ver pela primeira vez esse fenômeno deixando de ser ignorado aos pouquinhos, de maneira muito sutil. Um ou outro comentarista da grande mídia, que a gente chama no livro da velha imprensa, dizendo, não era uma onda, veio para ficar, vamos começar a olhar com atenção. Mas de onde é que veio a decisão de escrever o livro? Por quê? Tu achou que isso precisava ser melhor desvendado, narrado, porque tu tinha informações exclusivas? Precisava, porque a gente vive um momento de muita informação, muita conversa, muito vídeo, muito hangout, muita entrevista, muito texto, muito post e pouco registro histórico, registro bibliográfico,
pouco ou quase nada disso, pelo menos do lado da maioria silenciosa dos brasileiros. A esquerda, como ela é por definição totalmente militante, ela se funda em cima da militância e dos registros da militância, ela não comete esse erro que nós, o restante, cometemos, né? Então, a Dilma foi empichada num dia, no outro já tinha cinco livros, isso não é modo de dizer, foi o que eu consegui levantar na época, já tinha 5 livros fazendo uma análise do, aspas, golpe, né? E aí a esquerda sempre cuidou bem de fazer essa... Exato, a gente tem toda essa história do Jair Bolsonaro e a gente isso não está registrado de uma maneira solidificada numa obra bibliográfica, né? Ô, Eduardo, vocês começam dizendo aqui na capa, né, o tagline é eles não entenderam nada, né? Quem são eles e o que não entenderam? É todo esse establishment, essa conjuntura de poder. A gente pode falar de grandes tribunais, falar da grande imprensa, em sua maior parte, com certeza, por vezes até partidos de oposição ao presidente Bolsonaro. E eles não entenderam porque, primeiro, a queda do cavalo foi grande, né? Realmente foi uma decepção muito grande, eles nunca imaginaram que aquela pessoa tão estridente, que falava palavrão, que conseguisse chegar ao poder, porque até então nunca havia tido um caso desse, principalmente se a gente for olhar aqui para a nossa novíssima república, desde 1985 para cá. Então, eles não entenderam nada, tanto que agora eles dobram a aposta. Vocês podem ver, as matérias que estão ocorrendo hoje em dia, na verdade, são requentadas do passado. Essa questão dos imóveis, o presidente Bolsonaro já respondeu lá em 2017 para 2018. Né? A pecha de ser contra as mulheres também, e todas as demais. Então, a esquerda ela não conseguiu ver ali uma estratégia bem delineada para tentar tirar o Jair Bolsonaro. É claro, eles vão atacando todo dia, mas não tem uma cavalaria entrando nessa guerra de maneira uniforme. Eles utilizam todas as suas armas, mas eles, de fato, demoraram muito, né? Como o Matheus bem falou. Agora, alguns começam a entender, realmente a aceitar que é um movimento que veio para ficar, que as bandeiras que o presidente levanta, conectadas ao Deus, Pátria, Família e Liberdade, realmente têm representação no povo, e ele acordou. Eu acho que um dos grandes legados do presidente, que, se Deus quiser, ainda tem muito tempo pela frente na política, é de que os conservadores se descobriram conservadores. Né? Foi quebrada uma espiral do silêncio. Hoje a gente olha para o lado e consegue ver, olha, não sou só eu que estou criticando ideologia de gênero, não sou só eu que estou achando um absurdo, né, levar determinadas pessoas dentro da escola para falar sobre sexo para as nossas crianças. E isso daí vai dando força para um movimento para colocar diante justamente as bandeiras conservadoras, que estão no coração do brasileiro, muitas das vezes, sem nem brasileiro perceber e se dar conta de que eles são mais à direita. Ô Eduardo, eu fiz um comentário sobre isso esses dias, e isso é muito mais do que meramente bolsonarismo. Não se trata de idolatria a uma pessoa, né? É um conjunto de valores e pensamentos que vai ficar para além do Jair, né? Muito maior do que ele, inclusive. Tu concorda com isso? Concordo, Kleber. Muito acertado esse seu comentário. E essa daí era a minha principal pretensão, né? A gente pode ver, a gente abre o livro pegando um trecho de uma postagem do Olavo de Carvalho no Facebook, em que ele basicamente diz: desculpa ser estraga-prazeres, mas a esquerda não começou a tomar poder pela presidência. Primeiro eles dominaram as universidades, depois as redações de jornal, depois os sindicatos, depois partes do judiciário e assim por diante. Para na última página, no último capítulo, colocar a cereja do bolo, que foi a presidência da República. Então, como no caso do Bolsonaro fez justamente o contrário, o Brasil é um case inédito. É um exemplo aqui que nunca, pelo menos que eu tenha conhecimento, a gente viu um presidente conservador sendo eleito sem ter nenhuma base, nem partido político naquele momento existia literalmente conservador. Então, essa estrutura toda, eu sempre dizia, pessoal, o Bolsonaro é a barreira que está dando 4 anos de tempo para a gente formar um movimento minimamente organizado. E aí, Kleber, eu fico muito feliz que a gente, além desse livro registro, que a duras penas eu e o Matheus Colombo a gente está conseguindo lançar, tem também o Brasil Paralelo, né, documentários de muito sucesso. A gente vê, ainda que aos poucos, principalmente na parte dos esportes, jogadores famosos, esportistas, atletas consagrados, como a Mauro Imagem, medalhista de ouro, né, olímpica, dando a cara a tapa, entrando nessa guerra política. E eu acho que, independentemente do resultado das eleições, a gente, sim, hoje, nós temos um movimento tão consolidado que nós somos maioria no Congresso Nacional.
Matheus, no livro vocês falam lá pela Santa que o governo não foi tão bom como deveria ter sido. Explica um pouco isso, do que vocês estão querendo contar, de quem é a culpa. Uhum. Assim, esse é um diagnóstico, o próprio presidente admite isso, a Folha de São Paulo, ela utilizou essa afirmação que a gente faz para dizer que a gente estava criticando o presidente, que o próprio filho criticando o presidente e tal. Não é nada disso, na verdade, a gente o segredo do sucesso e do fracasso da, aspas, direita, que na verdade a imensa maioria da população brasileira são as pessoas normais que pensam que 1 mais 1 é 2, é justamente esse. A gente pensa que 1 mais 1 é 2, a gente não tem vergonha de afirmar isso, mas também a gente não fica com muita estratégia para afirmar isso. Já a esquerda, como ela tem que provar que 1 mais 1 é 3, ela é cheia de estratégias, cheia de ardis para manter a sua posição. A gente não faz isso e não teria por que fazer, e para responder isso, a resposta está, na verdade, no comentário que o Eduardo fez agora. O presidente vem, o Olavo, nessa fala que o Eduardo citou, o Olavo fala, depois de fazer tudo isso, universidades, redações, tribunais, igrejas, blá, 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 depois de tudo isso, depois de 40 anos, a esquerda vai lá e pega a cereja do bolo, que é a presidência. Isso que aconteceu. E aí o Olavo pergunta, vocês não acham que, tomando a cereja do bolo primeiro, o resto do bolo vai vir junto? Né? Então, a resposta está aí. O governo não foi bom como deveria, como poderia, como o presidente gostaria que fosse, como nós gostaríamos que fosse, porque a gente está só com a cereja do bolo. No jogo do poder, no tabuleiro do poder, nós somos uma peça. A presidência pública... Está falando da velha e boa luta cultural. Cultural e de poder. São mecanismos. Quando o STF proíbe o presidente de cumprir suas prerrogativas constitucionais, de, por exemplo, nomear o diretor da Polícia Federal, isso é um claro cruzar das 4 linhas. Mas o que o presidente, praticamente sozinho no jogo do poder, pode fazer? Quando do outro lado do jogo do poder a gente tem praticamente todo o judiciário, a gente tem ou tinha praticamente todo o legislativo, a velha imprensa, a imprensa que tem poder, o crime, enfim, a sociedade civil organizada, né, o terceiro setor, a gente tem tudo isso organizado. O sindicalismo, tem tudo isso organizado de um modo, e aqui tem nós que, veja, nós que estamos com o presidente no governo, nós não somos maioria no governo. A maioria do governo não é o pessoal fala às vezes, sobrou, o governo não fez a despetização que deveria fazer. Cara, o problema não é esse. O problema não é o petista que pode ter ficado no governo. O problema é a imensa maioria do estamento burocrático, viciado, que hoje, num grupo de WhatsApp do governo, manda figurinha Bolsonaro 22, não sei o quê. Se o Lula assumir amanhã, eles vão permanecer, esses técnicos de governo, e tem que existir, vão permanecer e vão mandar nos grupos de WhatsApp com os novos políticos, novas figuras variáveis da máquina pública, vão mandar figurinha do Lula, 13, não sei o quê. Ela não é, Eduardo, não é por aí. A gente tem um estamento burocrático gigantesco, e veja bem o poder o que Jair Bolsonaro conseguiu fazer, mesmo com esse estamento burocrático viciado, corrupto e antiquíssimo no Brasil, basta pegar o resultado das estatais, mexendo algumas peças nesse tabuleiro, colocando técnicos em cargos técnicos, cargos de chefia. O presidente Bolsonaro conseguiu tirar o Brasil, o resultado das estatais em 2015, último ano cheio do PT, de menos 39 bilhões, para 2019, primeiro ano de Bolsonaro, mais 111 bilhões. Ou seja, esse dinheiro todo, esses quase 200 bilhões, estavam na mão desse estamento burocrático e, claro, dos agentes políticos que eventualmente estivessem, a gente sabe, né? Todo o pessoal aí que fez delação premiada, que devolveu dinheiro, tudo isso. Então, enquanto a gente não tiver gente lançando livro, ocupando os espaços, dando aula em universidades, fazendo associações de juristas, associações de advogados, para defender as pautas, enquanto a gente não tiver uma maioria, um número crescente de juízes com posições mais ligadas ao que o povo brasileiro espera, e agora um Congresso que agora vem melhor mesmo. Então, aos poucos, a gente está fazendo o bolo,
a gente está com a cereja na mão e agora está fazendo o bolo. E aí, conforme o bolo vai tomando forma, talvez daqui 4 anos a gente possa dizer que o governo já esteve mais a contento do que se esperava. O Eduardo, o Olavo falava muito das universidades, né? E talvez a academia seja o lugar, especialmente as faculdades de pedagogia, comunicação, filosofia, ciências sociais, seja o lugar onde essa pluralidade está mais ausente, né? Realmente é difícil você conseguir penetrar nesse feudo, né? A esquerda ela se diz muito democrática, mas a gente sabe que a verdade é que ela não permite a discussão de ideias. Inclusive, esse é um dos fatores que fez o Olavo, lá na sua juventude, sair de uma militância mais comunista e trilhar um caminho praticamente próprio, né, de estudos e ser autodidata. Então, entrar nas universidades é dificílimo. O que eu começo a ver são pessoas querendo trazer para o Brasil universidades cristãs. Né? Eu gosto muito dos Estados Unidos, visito muito lá, visitei uma universidade de um brasileiro lá, que é a Universidade Cristã da Flórida. Um abraço aí para o pessoal da universidade, para o Portigliatti, né, que é o dono da universidade. Então, isso daí realmente é o Olavo de Carvalho, inclusive, ele era crítico do nome Escola Sem Partido. Ele acha que deveria ser escola de todos os partidos. O incômodo dele não é que havia doutrinação de esquerda nas universidades, mas é a ausência de uma doutrinação mais à direita. E aí esse daí é que é o problema. Uma linha mais à direita, né? Quando você tem um domínio dessas ideias esquerdistas, acaba que a democracia ali é você ser menchevique ou bolchevique. Né? É se você vai ser PT ou se você vai ser PSOL. E qualquer pessoa que chegue com alguma coisinha diferente disso, não precisa ser de direita, basta não ser de esquerda. E finalizando, o Olavo mesmo fazia um desafio, né? Ele pega o seguinte, vê dos anos 80 para cá, quantas monografias nessas universidades, principalmente de humanas, quantas delas citam autores mais liberais, né? Burke, ou mesmo Adam Smith, Hayek, Mises, não tem. Agora, veja quantas delas citam Karl Marx, né? O próprio... Poxa, deu branco aqui. Foucault, do Partido Italiano, que fundou o Partido Comunista Italiano, o Gramsci. Gramsci, você vai ver repletas, né, os TCCs com esse tipo de pessoa. Então, esse aqui é o grande problema. A maior infiltração da esquerda, a de maior sucesso, foi nas universidades. Ela ocorreu lá nos anos 60. É daí que vem o Paulo Freire. O Paulo Freire ele é um mini Gramsci. Ele entrou na guerra cultural, ele não foi na guerra pela força, né? Na tomada de poder, dando golpe lá no Czar, ou fazendo igual o Fidel Castro, faz o paredão... E pelo amor. É o tiro do amor, né? O fuzilamento do amor. Então, o Gramsci, esse é o meio de maior sucesso da esquerda, e eu atribuo o domínio nas universidades, que é dali que você vai sair jornalista, político, sindicalista e juiz. Eduardo, eu queria voltar um pouquinho para o livro. Vocês trazem relatos internos do que aconteceu durante a campanha lá de 18, já que em virtude da legislação eleitoral, a gente nem pode falar muito. Mas, tu é filho do cara, né? Tu viveste essa experiência do lado dele ali. Nos conta um pouco de algo curioso, um fato interessante. Como é que foi acompanhar aquela eleição ali do lado do teu pai? Mais de 70% do tempo do período eleitoral, ele ficou entre o hospital e a casa, né, devido à facada lá, dada por um ex-membro do PSOL, o Adélio Bispo. Mas é interessante você perceber que foi uma conversão de fatores, né? Não foi simplesmente a facada, foi o momento que o Brasil vivia, foi o fim daquele ciclo econômico. O Mises falava disso lá em 1920. Se o PT tivesse lido Mises, não tinha dado esse problema todo, né? Esse supercrédito colocado na praça. Então, a corrupção, a má gestão, a chegada da internet, eu acho que foram fatores determinantes para a eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018, principalmente a internet. E agora você consegue perceber que, há pouquíssimas semanas atrás, o Orlando Silva, deputado federal do PCdoB, relatando o PL 2630, que a gente chama de projeto de lei da censura. Por quê? Porque na internet está o maior prejuízo para a esquerda. E onde eles veem prejuízo, eles tentam alterar, eles tentam colocar autoritarismo, controlar. Então, eu acredito que a internet seria o fator aí mais determinante para a eleição do presidente Bolsonaro. Se não fosse a internet, ele talvez aí fosse ficar no mesmo nível de Enéas Carneiro, uma pessoa altamente inteligente, que falava a verdade, mas que não tinha o apoio do establishment. Enéas Carneiro terminou em terceiro em 94, na corrida presidencial.
Tá, mas quem me respondeu foi o deputado, agora a minha pergunta era para o filho, nesse caso aí. Fizesse análise, eu queria saber alguma coisa a mais. Como é que a família foi se comportando? Se o teu pai foi entendendo que ia virar presidente da República, como é que ele lidava com essas dores? Claro, antes da facada com vocês, conta algum episódio aí que tu lembra, eventualmente, que a gente não saiba, do comportamento privado dele naquele período eleitoral lá de 18. Eu acho que do lado pessoal, Kleber, o que eu poderia mais destacar realmente foi essa questão da facada, né? Eu me considero uma pessoa muito fria. Eu sou aquele tipo de cara que, se olhar um acidente de carro, as pessoas todas quebradas dentro do carro, eu vou sem nervosismo nenhum lá, vejo o que pode ser feito, ou que consegue chamar uma ambulância sem ficar com a mão tremendo, né, com o celular. E no momento que ele sofreu a facada foi muito estranho, porque primeiro um assessor me ligou, eu estava em Mogi das Cruzes fazendo campanha, interior de São Paulo, e ele falou, olha, teu pai sofreu uma facada, vai começar a circular na imprensa, ele não morreu, ele está no hospital, eu queria só te dar essa notícia em primeira mão e te pedir calma que as coisas vão terminar bem. Tentou me acalmar. E quando veio a primeira notícia, foi um tweet do meu irmão, do Flávio, que falou que, como não havia sangramento, a facada tinha sido superficial, tentando tranquilizar as pessoas. Nesse momento, eu estava com um amigo meu que é médico, né, e nós fomos para a casa dele. Eu até cheguei a abrir a geladeira, peguei lá uma Coca-Cola, comecei a comer, achando que estava normal. E aí vieram as notícias ruins, né, com mais detalhes. Nesse momento não tinha avião para ir para Juiz de Fora, né, o próprio amigo médico acabou nos conduzindo até lá, fomos de carro, e esse meio do caminho é que foi estranho, né, porque em um momento eu pensava, caramba, meu pai vai morrer, e em outro momento eu pensava ser otimista. Então era muito louco, porque eu nunca tinha tido essas emoções tão fortes, uma do lado da outra. No momento você está altamente depressivo e 15 segundos depois você está esperançoso. Aí você lembra das imagens, você fica depressivo e depois você... Então, assim, é uma montanha russa de emoções que eu nunca tinha experimentado na minha vida. E quando nós chegamos lá no hospital, vários amigos, graças a Deus, nos ligando, oferecendo transporte, UTI móvel, outros franquia em hospitais. Acabamos por optar para ir para o Albert Einstein. Os amigos que estão nos vendo, se tem participação nisso, eles sabem quem são, sempre sou grato a eles. E graças a Deus deu tudo certo. Ainda me lembro que o Magno Malta chegou lá, nós fizemos uma oração, e o meu pai, que sempre foi uma pessoa muito forte, né, com muito vigor físico, eu vi ele assim, com mais de metade da vida perdida, né, muito fraco, muito pálido, o olho quase fechando, dificuldade para conseguir falar. Tu chegasse a temer a perder teu pai ali, Eduardo? Sim, chegamos. Os médicos chegaram a dizer para vocês esse perigo, não? Sim, foi uma cirurgia de emergência, né, Kleber? Os médicos, você sente assim, o médico, ele quer passar a realidade, mas ele também sempre quer dar uma força, né? Então você consegue perceber nas palavras deles que realmente poderia piorar a situação. E a gente crê muito em Deus, né? Eu acho que não foi coincidência todos os fatores que levaram ele a ser salvo. A começar pelo antibiótico que ele tomou no dia anterior, ele estava com uma tosse, meio gripado, foi até o Gilson Machado que orientou a ele tomou um antibiótico, e acho que foi isso que evitou dele ter uma infecção generalizada. O tempo de extração dele da cena do crime até o hospital, os colegas da Polícia Federal fizeram muito bem, tinham mapeado os hospitais mais próximos e levaram até o hospital mais próximo. O médico nos relatou, Kleber, que 3 minutos a mais, 2 minutos a mais, ele estaria morto pela falta de sangue no coração para bombear, porque ele perdeu cerca de 2,5 litros de sangue. Então, esse risco aí passou pela nossa cabeça, mas, graças a Deus, as pessoas lá de fora orando, deu certo. Só posso fazer um complemento a isso que o Eduardo falou? Claro, nós temos mais 3 minutinhos, tá, Matheus? No processo de produção do livro, eu ia entrevistando o Eduardo, a gente fez 11 sessões de entrevistas, e uma pergunta que eu fiz nesse momento, Kleber, foi: e qual era o plano B? Né? Boa pergunta. Tiveram tão às portas, né? Qual é o plano B? O Eduardo falou, não tinha plano B, a gente nunca teve plano B. Né, Eduardo? A gente nunca cogitou botar, porque falavam, né, que família Bolsonaro planeja colocar Eduardo, Flávio, ou Mourão, qual vai ser, e o relato é de que nunca houve plano B, sempre se esperou, sempre se confiou, sempre se teve fé na recuperação, né?
Ô, Matheus, vocês estão aí, o livro já está em Porto Alegre também, né? Jair Bolsonaro, o fenômeno ignorado, para quem está vendo pelo vídeo. Eu vi que vocês disseram aqui, Matheus, volume 1, quer dizer que vem mais por aí, a ideia de vocês é continuar contando essa história. Isso, a gente detalhou a história até o fim das eleições de 2018 e ali a transição para o governo no início de 2019. Detalhou até ali. A gente fecha o livro já falando deste governo, fala da pandemia, fala inclusive das eleições de 2022, porque o ponto final do texto foi colocado no dia 25 de julho deste ano. Então já fala sobre o fim daquele teatro das tesouras, né, totalmente desacortinado, as fantasias rasgadas, Lula, Alckmin, Freixo, César Maia, toda a orgia do poder revelada bem claramente para a população, mas a gente precisa detalhar isso, precisa contar em detalhes o governo, e é o que a gente vai fazer no volume 2, que a gente já tá produzindo, falar do governo, falar do governo e do processo eleitoral, e depois também do resultado das eleições deste ano. Essa é a ideia, a princípio, que a gente quer dar o ponto final do volume 2, falando das eleições deste ano. Eduardo, parabéns pela reeleição aí, que Deus ilumine a caminhada de vocês, e obrigado também por nos atender aqui, atender os gaúchos, mas eu sei que tu agora, quando vem pedir do Rio Grande do Sul, que tu também é obediente à mulher igual ao teu pai, tu atende, né, em atenção aos conterrâneos da tua esposa. Com certeza, já tenho até passaporte gaúcho, já entro aí, passo direto pelo Global Entry ali na imigração, então é sempre uma satisfação falar com o povo gaúcho. Obrigado, tá? Deus ilumine aí a caminhada. Obrigado. Matheus Colombo, querido, obrigado. Fala do livro aí para a gente concluir para quem quiser adquirir. Valeu, Kleber, obrigado pelo espaço, valeu, Duda. Para adquirir o livro tem aí nos principais sites de venda, na Amazon, mas livraria eduardobolsonaro.com.br, né? A livraria do Eduardo, procura ali no Google, livraria do Eduardo Bolsonaro, ali tem para vender, com preço promocional, acho, não está mais, mas enfim, vale a pena. Não, está na promoção ainda assim. Está na promoção ainda, né? Vale a pena, é uma história bem bacana, que a gente está vendo passar, mas a gente não tem ela registrada, então fica aí a recomendação. O nome do nosso programa é Outro Olhar, né? Porque justamente às vezes a gente traz coisas aqui que a maioria dos outros colegas não fala. Então o livro é, sem dúvida alguma, um outro olhar, o olhar de quem viveu essa parte da história por dentro, né? No mínimo, como fenômeno social, tem que enxergar o olhar de vocês dois que viveram isso por dentro. Exatamente. Queridos, obrigado, viu? Deus abençoe aí a caminhada, tá? Valeu, obrigado. O programa Outro Olhar, queridos ouvintes, fica por aqui. É produzido pelos jornalistas Cassiane Osório e João Vargas, sob a coordenação da Critério Resultado e Opinião Pública. Ele estará na íntegra também nas minhas redes sociais, Kleber Benvenu, com GNU no final. Bom final de semana e até o próximo programa.